Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio. Eu sou Gisele Albuquerque e já vou pedir para você seguir as nossas redes sociais. O nosso @ é Imagem é Tudo Consultoria. Estamos no Spotify e no YouTube. Comenta lá, deixa seu like e diz o que você gostaria de ver aqui nos próximos episódios. Eu sou Kátia Nasser, somos consultoras de imagem e estilo e quero começar agradecendo, né, Gi? Lógico, as nossas por favor. parceiras, queridas, o nosso cabelo, que foi preparado pela Maura Delgado, a nossa maquiagem, que ficou incrível, feita pela Rebeca Andrade, a nossa roupa, quem veste é Afterbe, nossos acessórios, Maria Sá, e os nossos calçados, Mizima. E hoje estamos com uma convidada super especial. Ela é pioneira na medicina estética integrativa, mãe do Lucas, esposa do Dado. Seja bem-vinda, doutora Juliana Saab. Oi, Olá, muito obrigada. Super feliz de ter você aqui, viu, com a gente. Também estou super feliz, honrada pelo convite. Ah, que bom, a honra é nossa estar recebendo você para compartilhar todo o seu dia a dia com a gente. Estamos muito felizes de tê-la aqui. Obrigada, meninas. Estou pronta. Então vamos. Manda. Ju, vamos lá. Fala um pouco pra gente o que é medicina integrativa. A medicina integrativa, ela veio, eu acredito que para parar assim de dissociar, porque a medicina passa, né, por uma fase hoje em dia de muitas especialidades, então não existe esse cuidado integrado. Então você vê aquele paciente que está no ginecologista, na dermato, no endócrino, para tratar acne, e eles não se conversam. Então, o gineco vai passar um anticoncepcional para tratar essa acne, o endócrino vai passar, talvez, outro remédio, e aí a dermato entra como uma terceira formulação, um terceiro remédio. E a medicina estética integrativa, ela vem justamente para entender esse indivíduo como um todo, né? Eu não trato só a pele, a pele reflete tudo que está acontecendo lá dentro. Então, essa abordagem integrativa é entender aquele momento do paciente e tratar de dentro para fora. E até entender, assim, por que um paciente tem mais resultado que o outro? Por que um paciente que faz bioestímulo de colágeno vai produzir mais... Cada um tem o seu momento metabólico. Então, não é uma medicina de... você veio tratar flacidez, tá, um bioestimulador. O que você come? Né? Você já entrou na menopausa, você faz alguma suplementação. Então, eu acho que é voltar para... Lembra antigamente que tinha aquela medicina ao médico da família, que ele entendia... É verdade. Ele era um clínico geral, né? Exato. Quer dizer, ainda existe o clínico geral, mas ele tratava a família inteira. Né? Exato. Obviamente, as especialidades são muito importantes, né? Mas ter essa visão integrativa, até para você conseguir direcionar o seu paciente para uma especialidade e para confundir menos o paciente. Eu sinto que os pacientes estão confusos, né? Porque chega em mim, mas ele falou para fazer isso, o outro... Então, é mais assim, essa conversa. E ter que associar tudo isso também, hoje em dia, já é muito mais complexo para a gente, né? Sim. Imagina 3 tipos de remédio para tomar, que seja de fórmula. É muito mais complicado. E por que essa escolha dessa área específica? O meu pai, ele começou com a ortomolecular no Brasil há muitos anos e eu aprendi muito com ele em casa, né? Como profissional, sempre admirei muito meu pai, vi estudando muito. E aquela coisa de filho, que quando você estava nova e ele estava falando... Hoje em dia eu vejo que tudo que ele estava falando há muito tempo, a câmera hiperbárica que ele trouxe, muitas coisas que hoje em dia é novidade, sabe? E eu vi meu pai ser perseguido também por isso, porque naquela época, o que hoje está super em alta, o nutrologista, era o charlatão, né? Uhum. É um absurdo fazer fórmulas e suplementos. Até a indústria pegar esse gap e colocar e vender para você. E aí você já compra o suplemento pronto. Mas o que eles faziam era ter esse profundo conhecimento da bioquímica e entender o paciente e fazer essa suplementação individualizada. E eu aprendi muito, sim, na minha casa, vendo como ele realmente impactava a vida dos pacientes. Então, eu tinha uma cidade pequena. O paciente
que era diabético e parava de... Meu pai teve pacientes diabéticos, paravam de ser dependentes de insulina. E ele é cardio, de formação, intensivista, mas ele é muito para a Alemanha e esse conhecimento da medicina integrativa, que já teve o nome chamavam de alternativa, na verdade é a medicina que existe, não tem nada de alternativo, que me despertou essa paixão. Então, eu fui para a estética, que é a minha paixão, tá? Eu amo medicina estética, mas eu comecei a entender justamente por que um paciente tem resultado e o outro menos, por que um vai cicatrizar melhor, o outro nem tanto, que não existe você cuidar de estética sem você organizar esse paciente por dentro. Então, daí que surgiu essa paixão, para conseguir entregar melhores resultados. E é algo que eu faço na minha vida e eu vejo diferença todos os dias. É um pouco do nosso trabalho também, né, Gi? Porque as pessoas têm essa ideia, né, de que a consultoria de imagem é você trabalhar a parte de fora. Mas a gente também entende essa necessidade. Até por isso nós tivemos a ideia, né, desse trabalho que a gente está fazendo, desse projeto, porque as pessoas precisam entender que é de dentro para fora, né? Elas precisam ficar plenas. E você, a ideia a homeostase, Sim, né? Quando a gente fala da vida, todos os campos, o ideal é esse equilíbrio, né? Assim, a estética, acho que o que vocês fazem também, é só a pontinha ali. Exatamente. Mas tem aquele, quem tiver esse olhar, igual vocês estão tendo, igual eu busco ter na minha prática, de olhar o ser humano como um todo, você consegue impactar muito mais vidas, sem dúvida, independente do trabalho que você faz. Verdade. Sem dúvida. E o paciente, quando chega na tua clínica, como é que começa o teu protocolo? Primeira vez. Normalmente, eu pergunto para o meu paciente o que te trouxe até aqui. Essa é a minha pergunta. Né? Eu não sou uma médica que falo sempre, olha, você deve fazer isso, isso, isso. Eu quero entender o que incomoda aquela pessoa. Obviamente, assim como vocês são treinadas para olhar para entender a imagem, tudo, eu estou treinada, se você chegar no meu consultório, eu posso falar 1 milhão de coisas que você poderia fazer e que eu acho legal. Mas às vezes... muito igual ao nosso, né? Não é algo que te incomoda, sabe? Exatamente. Eu falo assim, olha, Gi, você pode levantar o seu nariz. Não, mas eu estou muito feliz com o meu nariz não me incomoda. E aí, ao invés de você causar um impacto positivo na vida daquele paciente, ele sai de lá com mais um problema. Nunca tinha reparado mais um problema. Exatamente. Na minha gestação, eu senti muito isso, porque saiu uma lesãozinha no meu nariz. E assim, eu nem tinha visto, nem ligava, não me incomodava. Toda médica que eu ia, toda vez eu ia, amiga, o que é isso aí no seu nariz? Aí que aquilo começou a me incomodar, entendeu? É verdade. Então, assim, eu pergunto, o que te trouxe até aqui? Dali vai sair a minha consulta, né? A gente fala que eu tenho uma consulta para realizar procedimentos, para fazer essa análise facial, mas a minha consulta, ela vai englobar tudo isso de estilo de vida, de qual é a sua queixa, a sua história pregressa, né? O que você já fez até ali, o que te incomoda, toda a parte de suplementação também, via oral, organizar o seu skincare. É uma consulta bem completa para tentar organizar todos os pilares para que a gente consiga ter esse reflexo na estética. Sem dúvida. Tá. E falando de queixa, quando eles chegam até a tua clínica, qual que é a queixa mais comum? Assim, a grande maioria dos meus pacientes, existe isso, assim, existe. Sei lá, a grande maioria dos meus pacientes tem uma queixa X, porque não estão satisfeitos com aquela imagem projetada, né? Porque você também trabalha com a imagem projetada, óbvio. Sim. Com a coisa da harmonização, do embelezamento respeitoso, eu sei que você faz tudo isso, mas qual é essa queixa mais comum dentro da clínica? Meu rosto está derretendo. Essa é a queixa mais comum, né? Tem como fazer isso aqui, ó? Aí bota os 2 dedinhos, onde quer fazer isso aqui. Essa é a queixa mais comum de todos os pacientes. Essa é comum, né? Óbvio que existem outras. Sim. Mas a maioria das mulheres aí que chegam para mim nos seus 40 e pouco... Isso eu te perguntar da idade, assim. As minhas pacientes, a maioria, eu tenho pacientes de todas as idades mesmo, tá? Mas a grande maioria acima de 44, acima dos 40, assim... Muitas que nunca fizeram nada me procuram, acredito que por
trabalhar de forma respeitosa, isso fica muito claro nas minhas redes e quando eu converso, quem nunca fez nada, acho que chega ali na Juliana que é a pessoa certa para tirar o medo, sabe? Que ontem atendi uma paciente, por exemplo, já está nos seus 60 e tantos anos, nunca tinha feito. Toda hora ela, mas eu não vou ficar com... Então, eu não vou ficar com o rosto muito cheio, eu não vou ficar bochechuda. Esse mas medo... Vou ficar esticada. Muito comum, Ju. É muito comum. Eu tiro por mim mesma. É que esse medo surgiu por causa da harmonização, que é um termo que eu não gosto de usar, a harmonização orofacial mal feita. Então, veio assim essa onda de profissionais desabilitados que ficaram tratando o processo de envelhecimento, ao invés de tratar de maneira global, porque o processo de envelhecimento, e eles ficaram enfiando 30, 40 seringas de ácido hialurônico, né, de preenchimento numa face. Então, pega uma bexiga vazia, fica enchendo de preenchedor e a gente viu essas coisas horrorosas. E isso gerou medo e a gente nas ainda pessoas. vê, né, que é pior. Pior que é. E aí, mesmo tirando essa parte de tentar tratar o envelhecimento, viu o oposto. Meninas muito jovens ficando todas com o mesmo rosto, com a mesma boca, com, né, aquele ângulo de mandíbula quadrado, aquele top model, né? Aquele zigomático projetado. E isso gera medo. Tanto é que hoje em dia eu não uso mais a palavra preenchedor no meu consultório. Eu falo ácido hialurônico. Sustentação com ácido hialurônico. Vou precisar usar um pouquinho de ácido hialurônico, porque até o termo preenchimento assusta. Assusta. Mas a maior queixa é o derretimento. Meu rosto está derretendo. É uma coisa que eu prefiro não comentar. Eu vou falar agora sobre um tema que me intrigou um pouquinho. Rejuvenescimento íntimo. Certo. Qual é a relação dos pacientes com o rejuvenescimento íntimo? Quando eles vão te procurar, como é que isso aparece? Quando chega? Na verdade... Como se fala sobre esse assunto? É até legal falar sobre isso. A gente tem uma gineco que faz também os lasers na clínica, sempre passa pela avaliação dela, tá? Mas quando você usa a palavra rejuvenescimento, para muitas pessoas é visto, para quê? Vai investir ali na pepeca, vai mexer nisso... Mas não, a gente está falando de queixas que impactam a vida da mulher. Então, o laser, por exemplo, íntimo, ele consegue tratar algumas queixas como perda de urina, né? Tem muita mulher que perde, não pode espirrar, gente. Eu, da minha gestação, eu já espirrava segurando ali, minha irmã morria de rir. E eu falava, sua hora vai chegar. Mas eu fazia exercício para ajudar, né? Para tal da área pélvica, para ajudar, porque é verdade. Mas assim, a gente vai ter um grande impacto na lubrificação, certo? Tem muitas mulheres que começam a apresentar dor durante as relações. Um ressecamento. Então, o laser, a gente tem algumas não é para deixar linda. Mas melhora assim o aspecto, porque impacta, vai ficando... Às vezes a mulher não gosta, vai ficando mais escurinha, vai ficando, né, mais caidinha. Tem também a parte estética, de clareamento, de peeling. Muitas mulheres usam... A gente pode usar estímulo de colágeno também naquela região. Mas, independente dessa parte estética, que é uma escolha, e tem mulheres que fazem sim, que se incomodam e tá tudo bem. Sim. Certo? É algo que você faz para você. Eu senti muita diferença depois da minha gestação. Eu também. Né? De pigmentação. A gente vai ficando com uma coloração que não tinha antes. E isso pode incomodar. Mas tem a maioria das vezes, a gente faz para queixas que ainda não precisam de uma cirurgia, e que a gente consegue tratar com essas sessões de laser para melhorar lubrificação, para melhorar esse escape de urina, e ajuda muito. Porque isso, mãe, me perdoa, mas eu vou falar. Coitadinha. Hoje eu entendo, mas lembra que estava naquela moda de fazer aula naquele pula-pula na academia e ficava pulando? Eu adorava aquela aula. Óbvio que eu acho que eu era jovem, porque hoje já me daria dor de jump, não era jump? Não sei o que é jump. Levei minha mãe, tadinha. Entendeu? No meio da aula, Juliana, não tem condições de fazer isso. Fazendo cada pulo é um xixi. Hoje em dia eu também não teria condições de fazer, mas não se fala sobre isso. Não se fala, é verdade. É interessante, né? É um tema bem interessante. A gente acha que é só quando a gente está na gestação, né? E não. Não, muitas mulheres após, né, a gestação, algumas gestações... Tem alguma coisa que isso pode agravar?
ou não? Assim, quantidade de parceiros, ou quantidade de filhos, alguma coisa que tem Olha, eu não relato? tenho conhecimento para afirmar isso, tá? Eu posso depois até, ou vocês perguntarem para uma ginecologista, não acredito que quantidade de parceiros, mas talvez sim, várias gestações, aquele peso, né, que vai ficar... E assim, a gente vai ficando... E a idade, E a idade. gente sabe. Mas não desconheço, assim, não vou afirmar. Não é interessante porque as pessoas acabam indo só para o lado estético. Sim. Imagina, vou fazer estética lá, né? Exato. Então, é interessante Não é essa isso. informação, é bem importante. Existe um preconceito, né, com a Sim, palavra estética. Eu acho que é o que a sim. gente tem que desmistificar. Então, Sem dúvida. vamos falar disso. Porque me incomoda. Você acha, uma pergunta super polêmica, que todo mundo precisa de um procedimento estético? Não acho que todo mundo precisa, né? Porque precisar, a gente precisa de água, isso aí é sobrevivência. Tá. Mas acho que os procedimentos estéticos impactam, sim, positivamente a vida de muitas pessoas. Que eles são capazes de resgatar a autoestima e... as pessoas tendem a achar que a pessoa que cuida da estética é uma pessoa... Como é que fala? Supérflua, que ela é uma Nossa, pessoa... Fútil. Eu porque cuido da minha pele desde que eu tenho 25 anos. E eu tenho assim, 45. É sempre aquela coisa, né? Funciona só para um lado. Então, quem cuida da estética é fútil. Querem colocar todo mundo numa caixa e colocar uma label, né? Uma etiqueta. Essa aí só cuida de estética, só quer saber de beleza. Uma pessoa vazia. Gente, o nosso corpo é o nosso templo, certo? Então, na minha cabeça, você gostar de se cuidar, você se preocupar com a imagem que você passa... Desculpa a hipocrisia de quem fala que hoje em dia... Imagem é tudo. Está escrito aqui. Imagem é tudo. Imagem é tudo. Quando antes de você conversar com alguém, quando você chega num lugar, a primeira coisa... Eu falo muito isso com as meninas que trabalham comigo. E, assim, elas falam hoje, né? Como impactou para o bem delas. A Rê começou a trabalhar comigo há pouco tempo. Falava, Rê, maquiagem, vamos cuidar. A gente está trabalhando com beleza, as pessoas vêm aqui, elas querem o quê? Um ambiente agradável. Você vai entrar numa clínica de estética toda escura, entendeu? Com chão sujo, cheio de cabelo, igual estética. num dentista que tem um dente amarelado. Não eu tem falo como. que é mais ou menos Sem isso. dúvida, sem dúvida. E assim, a credibilidade também, você ter um pouco... as coisas se conectarem, né? O seu discurso fazer sentido com o que você é. Porque hoje em dia a gente vê muito discurso e pouca ação. É verdade. Em tudo. Em várias áreas da vida. Então, assim, na hora de falar, é fácil, né? As pessoas se escondem atrás de um celular. Não tem mais isso aqui de olhar nos olhos. Então, para agredir, para falar, é muito fácil. Verdade. Tá se escondendo. E ali é muito mais fácil você... Às vezes, jogar um discurso de ódio ou falar que a outra só cuida de estética, que é uma fútil, porque olhar para você, talvez, e tentar corrigir algumas coisas é muito difícil, né? Então, quando você olha para o outro e aponta o que você acha e julga o outro, você deixa de olhar para si, porque dói, né? A gente olhar para a gente e falar, estou fazendo isso errado, preciso não sei o quê, acho que agora está na hora de eu cuidar mais da minha saúde... É mais fácil você falar do outro. Sem dúvida. Que o outro que está exagerando. E quando que você acha que se deve começar, como prevenção, fazer um ácido hialurônico ou uma toxina botulínica? Quando, assim, uma média? O que você acha que a gente, como paciente, pode se avaliar? Eu falo assim, cada um está num momento metabólico. Então, a idade, ela não significa muita coisa. Falar, todo mundo aos 20 anos. Tem meninas com 23 anos que já têm a musculatura, né, super igual você. Você usa muito a musculatura para falar. Eu tive um acidente quando eu era nova, tive que fazer um enxerto na testa. Isso aqui não é nem botox. Minha testa não mexe aqui por causa desse acidente. Então, eu não precisaria ter começado tão nova a fazer toxina. Mas depende muito, varia mesmo, de pessoa para pessoa, genética. De formato de rosto. Porque assim, a minha mãe é super enrugada. Desculpa, mãe. Você pediu desculpa sua, agora eu peço a minha. Óbvio que não tinha essa coisa, né? Minha mãe já tem 70 e poucos anos, ela não tinha esse cuidado, sempre usou uns creminhos, mas nunca foi de fazer o procedimento. Então, eu sempre me preocupei, eu e minha irmã, com isso.
Ai, não, nossa mãe é muito enrugada, né? Vamos fazer. Por isso que eu tô te falando, sempre usei coisas, não fazer procedimentos, mas sempre usei coisas desde 25. Então, você acha que a genética ajuda ou não tem nada a ver? Eu acho que a genética, ela sempre vai apontar algumas coisas, né? Você olhar como o seu rosto vai envelhecer. Uma pessoa que tem uma estrutura óssea importante, normalmente ela vai sofrer menos com esse processo, que quando o rosto começar a desabar, né, o que sofre mais é o terço inferior, essa área da mandíbula. Então, uma pessoa que tem essa projeção óssea importante, ela vai sofrer menos durante esse processo. Mas para tudo na vida, a gente sabe hoje em dia, e eu tenho até um vídeo que fala, você não é a sua genética. Tá? E isso até para a gente falar de doenças crônicas. A nossa genética, é óbvio que, de novo, a gente tem, hoje em dia, quando a gente vai falar alguma coisa, tem que já se desculpar pelo que o outro já vai... É óbvio que existem doenças genéticas, não estou falando disso. Mas a gente sabe que a nossa epigenética é responsável por 80%. E a nossa genética, ela representa 20%. Por quê? Eu não sei, assim, minha mãe tem muito ruga, minha irmã... Assim, o que destrói colágeno? Sol, cigarro, açúcar. Então, o que essa pessoa fez durante a vida dela, né? Se ela tomou muito... Vai impactar nesse processo de envelhecimento. É muito legal, tem um estudo que mostra 2 irmãs gêmeas. Uma que tomou muito sol e a outra que ficou dentro de o envelhecimento totalmente diferente. Sim. Então, a genética impacta, sim, até certo ponto. Aí a gente volta para a autorresponsabilidade. E a toxina botulínica é a mais procurada? Os pacientes procuram mais? Ou tem algum outro procedimento? Assim, eu acho que todo mundo que está na minha clínica faz Botox. Aliás, eu tenho 2 pacientes que não fazem Botox, mas porque tiveram uma experiência ruim, a gente ainda está trabalhando isso. Mas o Botox já foi desmistificado, então todo mundo já faz, ama e sabe que não vai ficar... Porque ainda existe... Tem muita gente que confunde, homem principalmente, a mulher fala, vou fazer Botox. Pelo amor de Deus, você vai ficar com aquela boca horrorosa, com aquele bico de pato. Aí eu falo, olha, Botox não é ácido hialurônico, não volumiza. Então, quando entende que o Botox só vai trabalhar ali relaxando a musculatura e que depois de 3, 4 meses não vai ter mais nada, que o efeito é progressivo e também vai saindo... Todo mundo faz Botox, tá? E o Botox, ele é um ótimo procedimento para diminuir a velocidade com que as rugas vão se formar. É o que a gente estava falando antes de começar. Vai ter ruga? Vai. Todo mundo vai ter. Graças a Deus, só envelhece quem está vivo. Exatamente. Verdade. Mas... você pode, com a toxina, diminuir a velocidade que essas rugas vão formar. Porque enquanto a musculatura, depois de um tempo, vem a flacidez de pele. Então, por mais que a musculatura não esteja contraindo, a pele está ali caindo, né? A pele, aí existem outros procedimentos. Mas, por muito tempo, a toxina, ela vai... relaxar essa musculatura, você não fica contraindo, você não forma as rugas estáticas, que são aquelas rugas que aparecem sem movimentar. Então, ele é um ótimo procedimento, sim, para manter essa pele, vamos dizer assim, lisinha por mais tempo. Depois do Botox, qual é o procedimento mais procurado na clínica? A palavra colágeno, né? Pessoa assim, colágeno é a proteína da juventude. Então, tudo que você falar, bioestimulador de colágeno, vai produzir colágeno, o paciente quer fazer. E aí entra a parte do médico de alinhar expectativas e mostrar, olha, é um bioestimulador para estimular a sua produção de colágeno. Mas aí, e o seu corpo? E o que você está fazendo? Aí entra a estética integrativa. Quais são os seus hábitos? Ontem mesmo, fiz... 2 bioestimuladores de colágeno numa paciente, ama tomar sol, que é essa que nunca tinha feito procedimento, e já está pensando que ela vai para a Bahia, no sol que ela vai pegar, ela adora. É maravilhoso tomar sol, é gostoso. E aí eu falei, olha, você lembra quando botar esse rostinho no sol, que esse que a gente fez hoje já vai estar indo embora. E é verdade que quem treina muito dura menos, né? Os procedimentos. Só a toxina? Assim... Depende da intensidade também, né? Treinar muito, para algumas pessoas que querem treinar muito, não sei se você é um triatleta. Tá? Mas quando você força muito no treino, faz muita musculação e faz muita careta, a toxina dura menos.
A gente, como consultora, eu queria saber, você como dermato, existe algum padrão de pacientes que chegam até você? Ou você atende pacientes diversos? Referente à imagem, porque a gente fala assim, como que tem uma variedade de consultoras que fazem trabalhos iguais, semelhantes, em cima da mesma base, mas acreditando em algumas outras vertentes, se identifica comigo pela minha fala ou pela minha forma de vestir, não que eu vá vestir todo mundo igual, né? Sim. Ou com a Kátia, ou com outra colega que tem completamente... Você acha que isso também funciona com vocês? Assim, a imagem que você projeta traz um padrão de pacientes? Com certeza. Os meus pacientes... E assim, às vezes até chega... Os meus pacientes, eles são bem menos é mais. Esse paciente que busca realmente envelhecer bem, desacelerar esse processo. E meu paciente não é um paciente que busca o antes e depois, né? Porque hoje em dia a gente vive no antes e depois da internet. E o que vai ter lá antes e depois? Ácido hialurônico, às vezes um procedimento ou outro, um peeling de fenol mais profundo. Mas o meu paciente que está comigo, ele entende o poder de prevenção. E ele quer realmente só desacelerar, ele quer se sentir bem. A maioria das vezes é para ela mesmo, não é para causar nenhum impacto. E se identifica com a minha... O que eu passo. O que é você, a a sua verdade. Eu não acho que eu sou uma pessoa com procedimentos exagerados. De jeito se nenhum. eu tiver, me pare. Eu sei, não, lá em casa favor, a gente tem um trato, pessoa... tá? Eu, minha mãe e minha irmã. Quando eu comecei a trabalhar com isso, e é muito legal. Imagina, eu fico numa clínica com máquinas, eu tenho todos os procedimentos. De diversões. É muito legal. Queria passar o dia inteiro lá. E aí eu falei, mãe... E aí, isso acontece, né? A gente vê alguns profissionais que foram perdendo a mão ao longo do tempo. Isso. E eu falo, mãe e Carol... Se eu estiver perdendo a mão, alguém me para. Entendeu? Não, eu não tenho problema nenhum de nada que eu faço, né? E quando as pessoas vêm falar assim, vai colocar boca, eu falo, gente, eu já coloquei boca. É assim, né? Todo mundo... Por que isso? É igual, Juliana, você porque não precisa de nada. Que você vai ficar com uma porque boca... eu faço muito, entendeu? Não é que eu não... Exatamente. Eu estou me mantendo. Tudo que eu faço é para manter. Obviamente, existe algum refinamento. O lábio vai ficando mais fino. Eu quero melhorar um pouquinho, vai perdendo o contorno. Refinamentos, mantendo os seus contornos. Respeitando a Gisele. É como que ela era antes. Eu sempre gosto de ver uma foto mais nova, sabe? Do meu paciente. Então, com certeza, o público que me busca é um público que se identifica com a maneira de trabalhar, que não gosta de exageros, porque não é isso que eu passo em lugar nenhum, nas minhas redes também. E também só mete o que falo, chega. Não, agora não quero mais. Entendeu? Não vou fazer. Eu sou testemunha, né? Quando eu te procurei, era uma outra coisa que eu queria trazer esse assunto. Eu tinha acabado de ser mãe, você também foi mãe, né? Recentemente. E eu já não me reconhecia muito, né? Assim, as noites que a gente perde. Eu já sou uma mulher de 45 anos, então realmente faz diferença. Eu sempre dormi tarde, mas faz diferença você acordar 3 horas da manhã, daqui a pouco você acorda 2 horas de novo para dar mamar. E eu não sei se você lembra, quando eu cheguei na tua clínica, eu falei, eu não sei, eu acho que eu preciso de tudo. Até brinquei, eu acho que eu preciso de tudo, porque eu fui mãe, eu não tô legal, tô me deixando com olheira, tô me deixando enrugada. Você costuma receber pacientes novas, como eu fui para você, assim, com uma demanda diferente, ou porque eu fui mãe, não, eu preciso... eu vim aqui que eu quero dar uma repaginada, que eu vou ser promovida, ou eu preciso de um novo emprego, eu tô achando que a minha imagem tá meio caída, assim, no sentido de... Não tô passando uma pessoa bem disposta, porque é isso, né? Quando a gente cuida, a gente parece que a gente está bem, que a gente teve uma noite maravilhosa. Ninguém fala que você tá cansada, ninguém que meu filho acordou 3 horas. São pessoas com conflitos de imagem, né? Elas se olham e já não se reconhecem mais. Olha, é muito engraçado, porque antes de eu ser mãe, eu não recebia muitas mães. E esse ano, acho que depois que eu fui mãe, que também... Porque é isso, do paciente se identificar. Entrar no meu... ela é mãe, ela vai entender. Esse ano eu atendi muitas mães que foram, inclusive, com os nenenzinhos no consultório. Depois desse... essa pergunta foi muito legal.
E atendo muitas noivas, né? Porque é um momento especial também. na vida da mulher. E, Ju, eu vou casar, a gente quer estar radiante para aquele dia. É. E eu também senti isso, sabe? Até o Botox, que para mim é super trivial, eu sempre faço meu Botox, era diferente, assim, pro meu casamento. E aí, quando eu tava na posição da noiva, eu falei, gente, realmente, é muito especial quando a pessoa te procura para esse dia, porque até então eu não entendia. É o Botox que a gente sempre faz, é o Botox da noiva, certo? É. Mas, não, a gente quer estar... É muito mais, né? É muito mais. Eu paguei a língua, acho que a gente paga Ficou muito. linda, aliás, noiva. Porque eu falava, não precisa casar, ai, que besteira. Mas foi muito especial, eu adorei me arrumar pro dia do meu casamento. Fazer todo aquele protocolo que você faz na clínica, Sim. assim, tudo bem, mas de ter valorizado. Foi. E a gente não podia deixar de agradecer a você, doutora Juliana Saab, pelo seu apoio ao nosso projeto. Muito obrigada. E aos nossos telespectadores, fiquem com algumas imagens da rotina dessa profissional de excelência. Feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. 1 minute I held the key. Next the walls were closed on me. I discovered that my castle stands upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name. Never an honest word, but that was when I ruled the world. E falando de mãe, e a gente vai falar de mãe de gestante, procedimentos. Eu acho que até, né, eu amamentei até 1 ano, não exclusivamente no peito, mas a minha filha não tomou madeira, mas até os 6 meses foi exclusivamente. E tem aquela coisa, o que pode fazer quando está grávida, para quem não quer deixar de cuidar, e o que pode fazer enquanto está amamentando? Quando tá grávida, eu não faço nada. Tá. Mas é uma opção minha, tá? Pode, o ideal é você não fazer nenhum procedimento que você precise de anestesia. Pode fazer um ultrassom microfocado, que é outra forma. Você pode fazer lasers. E tem muitos médicos que fazem. Eu não faço. Por quê? Quando a gente está grávida, eu mesmo sendo médica e tendo conhecimento, a gente fica... se acontecer alguma coisa, a gente sempre vai achar que foi aquilo que a gente fez, sabe? Então... E também, todo procedimento está sujeito a risco. O mais simples procedimento, né? Então, está sujeito a algum tipo de risco. E para quê? Naquela fase, aí um exemplo, né? O ultrassom microfocado pode, é muito raro, não aconteceu, graças a Deus, causar uma paralisia de algum nervo. Você não vai ficar entrando com nenhuma medicação com a paciente grávida. Sim. Ela já está mais sensível. Vai impactar a mulher naquele momento que, né, muitas acham que estão lindas, mas muitas, ninguém fala, se acham horrorosas. Verdade. E não estão se sentindo bem.
Então, o que eu tento, assim, uma limpeza de pele, tem agora um peeling para gestante, que é muito legal, que o Nelson da Nel Pharma desenvolveu. E esse peeling pode ser feito, que é o ácido azelaico que a gente usa na gestação. É uma forma de autocuidado mais delicado, né? Para esse às vezes momento. mais carinho. Mais suave, organizar um skincare para aquela grávida. Mas eu procuro não fazer procedimentos. São 10 meses, né? 9 quem mentiu. São 10 meses. Que quando eu falava 9 meses, não, amiga, agora você está entrando. É que a minha gineco é minha amiga. Não, é agora que. Amiga, 9 meses. Não, agora mais algumas semanas. Mais algumas semanas, é verdade. Olha, não tinha pensado nisso. Por isso que a gente fica ansiosa, então, no último. Porque a gente já chegou no 9, mas não já vai. Não. E na amamentação, o Botox é liberado. Tá. E você já pode fazer alguns procedimentos também. Né, que não tenha absorção sistêmica. Mas o ideal, assim, a amamentação é mais tranquilo, mas durante a gestação eu prefiro não fazer. Tá. Tá? Após a realização desses procedimentos na sua clínica, de uma forma geral, dos pacientes, qual é... Aí tem sempre um retorno, né? Normalmente você tira foto, você gosta de ver a evolução, ou tem que fazer uma segunda vez... Qual que é a maior satisfação perante a imagem quando você vai lá, faz aquela fotinha com a gente na frente do espelho, ou pede para a gente se olhar, olha, tá vendo? A gente fez isso, fez aquilo, que você vê dos pacientes a reação do antes e depois. Não é aquele antes e depois das redes sociais, porém é um antes e depois que a gente enxerga. Sim. Né? Que a gente viu a nossa foto. O que você acha que, assim, mais impacta tirar uma ruga da testa, ou uma boca, ou uma olheira, de todos? O que você acha? Ou dá essa sustentação? O que mais impacta no visual? Quando você olha para o paciente e vê... O que mais é, assim, o Botox, ele já espera, já sabe como que vai ser, fica super feliz. Mas eu acho que um lábio bem feito... Na minha paciente, na mulher, quando você faz um lábio, que ela vê que ela não fica com aquele bico de pato. E eu tive um caso assim, de uma paciente vai fazer 60 anos, e aí ela falou, Ju, eu passo batom e meu batom não fica mais, ele fica escorrendo, fica marcado. Só que eu morro de medo, ela também não tinha feito nenhum procedimento estético, nunca fez nada, mas sempre se cuidou. E ela fez para ela, nos 60 anos dela. Quando a gente fez o lábio dela e ela viu que ela passava um batom, ela fez tudo, fez botox, fez bioestimulador, mas o que mais impactou foi o lábio. Mas deve ser o máximo, a gente né? tem essa acompanhar coisa com a isso, boca. a pessoa se olhar assim. É muito gratificante. Nossa. E as mensagens, sabe? Cheguei em casa, meu marido falou que eu tô linda, mas ele nem percebeu que eu recebo. Eu adoro. Eu fico super... E o trabalho... Eu gosto, infelizmente, assim, hoje em dia, o mercado de estética, assim como o mercado de moda, de tudo, tem muita oferta e é difícil... pacientes fiéis, porque eles ficam pulando de galho em galho, testando um aqui, testando ali, e faz parte, tá? Uhum. Ninguém tem que ficar com ninguém. Mas é muito legal e, graças a Deus, eu tenho pacientes, muitos pacientes bons e que estão comigo há muito tempo. Porque aí é essa evolução, assim, de 4 anos, que é legal, sabe? Uhum. Não é o antes e depois. É chegar assim, Gi, quando você chegou aqui lá em 2021, 2022, você estava assim. Olha como você está hoje. E aí essa comparação, porque você já tem um gap, né, de 4 anos. Como que você estaria em 4, 5 anos sem nenhum procedimento, sem nenhum cuidado. E como você está hoje? Então, isso é muito legal. Essa evolução ao longo prazo. Ao longo do prazo, tá. E é uma coisa só que faltou falar da parte de gestante, tá? Que a gente falou de procedimento de gestante e lactante. Mas o que eu tenho visto muitas mulheres fazendo, eu inclusive, é se preparar para a gestação. Isso. A gente nunca sabe quando a gente vai engravidar. Né? Então, vou me preparar para isso. Eu não consegui, de novo, não vou entrar nesse tema. Mas eu tirei meu DIU. Quero ter mais um neném. Eu me preparo, já foi assim, vou fazer meu botox, quero fazer um bioestimulador de colágeno na barriga, porque vai esticar para tentar evitar a formação de estrias. E eu tenho algumas pacientes que estão nesse processo também. Ju, quero tentar engravidar ano que vem, então eu já quero fazer um protocolo para entrar nessa fase. Exato. Perfeito. Então, isso é algo além da noiva. Receber muitas mamães e mulheres se preparando para engravidar. Ótimo. Muito bom. Maravilhoso, Muito né? bom. Esse autocuidado Eu emagreci para ter, mas não é o caso agora da gente Eu tô fazendo falar. muita musculação, porque eu travei minha coluna no final da gestação.
E isso foi uma das coisas que mais acabou comigo, assim, eu senti muita dor na lombar. Então, agora, assim, além da parte que eu gosto de fazer, que eu fiz agora o Botox, bioestimulador, eu estou fazendo muita musculação, fortalecimento de tinha lombar. medo, né, de ter uma gestação complicada, que todo mundo fica falando, gestação de idade, você pode ter isso, pode ter aquilo. Então, eu me cuidei muito, eu fiquei muito bem na minha gestação inteira, eu não tive nada, Amém. Graças a Deus. E porque eu me preparei antes. Minha gestação foi muito tranquila também, assim, isso de travar foi no fim, agachando no... Sabe, hoje em dia eu travo sem estar grávida. Então, não foi a gestação. Não foi a gestação. Se eu ficar muito tempo sem malhar, eu tenho uma dor horrível no ciático. Então, minha gestação também foi maravilhosa. Trabalhei até uma semana antes Isso é do muito meu bom. parto. Foi muito abençoada. Eu sei que muitas mulheres não têm Não essa tem realidade, isso, mas foi a minha. Graças a Graças Deus. Minha Deus, também. Foi maravilhosa. Agora vamos fazer um bate-volta. Vixe. Eu falo uma palavra e você me fala o que vier à sua mente. Vamos. Beleza. Naturalidade. Sucesso. Paz de espírito. Realização. A minha é ter uma família feliz e com saúde. Seguidores. Ônus e bônus. Família. É meu tudo, minha base de tudo. Autoestima. Não está ligada a padrões, a verdadeira autoestima. Estética. É uma forma de se expressar. Ótimo. A gente até já falou um pouco sobre isso, que a gente sempre gosta de abordar mitos e verdades sobre algumas profissões. Mas eu queria que você pudesse entrar um pouquinho mais a fundo sobre essa coisa do medo de realizar o procedimento. Vamos falar por aí que não só que faz aquelas harmonizações, como a gente falou, que você não gosta de tratar como esse nome, mas porque dói, a pessoa fica com medo de ficar deformada. E fala um pouco pra gente por que tem isso no nosso meio. Até aqui, ó, minha amiga, que nunca fez procedimento nenhum, ela fica, mas não dói. Qual que... A gente ontem estava traçando os roteiros, né? E aí, a gente com esse papo, ela falou assim, qual que você faz que dói? Eu falei, nenhum. Mas a minha questão não é nem... foi o que a gente conversou antes, né? A minha questão não é a dor, a minha questão é realmente o medo, né? Porque uma deformidade, sabe? Eu sempre tive muito medo porque eu falo muito com a expressão, né? Eu tenho um sorrisão, que é a minha marca, né? E aí, eu sempre tive muito medo de fazer qualquer procedimento de botox, enfim, em função disso. Eu acho, o que acontece? Quando a pessoa tá igual você, que tá super natural, você não tá olhando para ela e falando, ela faz procedimento. Sem Quando dúvida. é que vai chamar atenção? Quando deu errado. Exato. Isso. Né? Nas redes, alguém perdeu a mão e hoje em dia a gente tem acesso. Hoje em dia a gente não convive mais só com o nosso grupinho ali da cidade. Não. Hoje em dia você tem acesso às pessoas do mundo inteiro, Sem com dúvida. diferentes padrões de beleza, e isso muda, né, de lugar para lugar. Então, o medo, ele vem disso, porque muitas vezes é aquela pessoa que está lá, natural, ela não está falando que ela faz procedimento. Antigamente não se falava, as pessoas escondiam. Sim. Eu tenho muitas pacientes que escondem. Isso acontece um pouco com a consultoria também. Sabe? Não fala que passou pelo processo. Não fala que passa pelo processo. E aí, a pessoa acha que é igual, tá lá, Jennifer Lopez tá daquele jeito porque usa azeite de oliva, né? Que Tá vontade super de chorar. linda, Qual que é o azeite, querida? Manda aqui pro Brasil, tá? E aí, as Pode outras mandar. mulheres falam, meu Deus, mas o meu azeite não tá Não tá funcionando. funcionando. Tá só sujando a minha roupa. Escorre pra camisa. Fica assim, muitas mulheres que estão super bem e gostam de fazer. E aí isso, a gente, quem começou a falar de que fez foram as Kardashians. Isso, é verdade. Né? Elas gostam de chocar, elas Elas gostam têm tudo. uma imagem bem provocativa. Tem, mas elas buscam essa imagem. Buscam, isso. Elas querem E ok. isso. Então, elas começaram a falar e desmistificar um pouco. E hoje em dia
já virou, né? Todo mundo fala, ai, não, eu fiz meu botox, é uma coisa a menos, porque mas também por quê? Medo de sofrer o preconceito, de, ai, você tá fazendo botox, ai, pra quê? Aceita a sua idade. A gente tem que aceitar que a gente tá... Não, a gente aceita, Sabe, mas a cada um gente quer- pode estar melhor, sempre. Mas tem gente que quer, tem gente que não quer, cuida do seu. Se a pessoa tá afim de É, fazer, deixa exatamente. ela fazer. Se a É. pessoa decidiu não fazer, eu também não forço ninguém. Eu não chego em nenhum lugar e falo, olha, você tá ficando marcada. Vamos fazer, cada um escolhe. Foi até legal você falar, as pessoas te olham assim e falam, ai, não me repara não, Ju, porque eu tô sem meu botox Ai, um todo dia. mundo. Aí igual a gente, ai, não repara minha roupa não, que eu coloquei qualquer uma, vocês não vão me reparar? Ontem eu mandei Igual a uma gente. mandei mensagem pra minha paciente. Me manda foto do lábio, agora que já desinchou, que já tem uns 20 dias que a gente fez. Que eu tô doida pra ver o resultado final. Aí ela, vou mandar, mas não repara na minha pele que eu... É isso, né? Aham. Minha mãe acorda, É muito passei maravilhoso. protetor. Ela olha pra mim, passei protetor. Ó, Lá na tua clínica eu sei que tem muita coisa, mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, que você já me falou agora no início, do preenchimento, eu tô falando porque todo mundo fala sobre isso, mas o ácido hialurônico, ele serve pra quê? Assim, É para explicar um pouquinho sobre para cada quem não procedimento conhece, pras para isso, pessoas. porque saindo dessa conversa de quem tem medo, de que tem que procurar o profissional certo, eu aqui sou uma pessoa que sempre assumi fazer coisas, não tenho problema com isso, assim como a Kátia fala que não fez, eu falo que eu faço, mas não dói, você não fica com deformidade se você procurar um profissional. Então, o que é o preenchimento? Para que serve, assim, basicamente? o ácido hialurônico, não é tudo igual, existem diferentes tipos de ácido hialurônico com reologias diferentes, vamos simplificar. Como assim? Tem ácido hialurônico que ele é mais coeso, mais durinho, tem ácido hialurônico que ele vai ser mais molinho, mais fluido. E aí você vai escolher o ácido hialurônico que você quer utilizar, dependendo da área. Eu uso muito ácido hialurônico para fazer pontos de sustentação, quando a gente vai envelhecendo, a gente tem uma reabsorção óssea muito importante. Então, a gente usa esse ácido hialurônico mais durinho para colocar em áreas onde você perdeu o osso. Então, para devolver aquela sustentação óssea. A gente usa o ácido hialurônico para fazer refinamento. Então, deixar um lábio um pouco mais delineado, mais hidratado. O ácido hialurônico, ele é uma molécula que tem um alto poder higroscópico. O que significa? Ele tem capacidade de puxar água até 1000 vezes o tamanho da molécula dele. Então, por isso que ele está nos hidratantes também. Existem diferentes tipos de moléculas de ácido hialurônico de tamanho. Mas quando a gente usa um ácido hialurônico injetável, ele também vai trazer muita água para dentro do tecido. E ele vai melhorar a hidratação dessa pele. Então, dependendo de como você posicionar e qual ácido hialurônico você escolher para utilizar, você pode usar um ácido hialurônico para devolver a estrutura óssea, para projetar um queixo, um mento. Com o tempo também vai sendo absorvido, você melhora. O harmonizar, na verdade, não deveria ser colocar todos com o mesmo rosto. Mesmo padrão. Mas olhar para o seu paciente, né? Como, olha, se você trouxer um pouquinho o seu queixo, um pouco mais para frente, você vai passar uma imagem de menos triste. Então, é isso, tem a ver com a imagem. Sim. E é isso, o ácido hialurônico é maravilhoso. A gente nunca vai sair do ácido hialurônico. Eu amo. A gente está saindo dessa onda da harmonização de usar 30 seringas de ácido hialurônico e que não é nem sustentável a longo prazo você ficar fazendo esses procedimentos, tá? Um monte de coisa dentro da gente, imagina. É assim, 30 seringas, você vai fazer o quê? 30 seringas no próximo ano? Então, o que a gente faz hoje? Quando o paciente chega, eu falo que é a época um paciente que chegou, igual a Gi, que falou, cheguei, quero tudo. A gente faz uma construção e depois a gente entra numa fase de manutenção de tratamentos. E muitas vezes, numa primeira vez, a gente usa um pouco mais de ácido hialurônico e depois de um tempo a gente faz essa manutenção. Não significa que todo ano aquele paciente vai precisar fazer um lábio, que todo ano o paciente vai ter que colocar preenchedor. Uhum. E o Ultraformer? O Ultraformer é uma tecnologia de ultrassom microfocado que virou um sucesso, né? Os pacientes procuram o Ultraformer. O Ultraformer, ele faz pontos de coagulação em camadas, ele tem várias ponteiras que vão atingir várias camadas e ele vai fazer um dano controlado no tecido, tá? Ele aquece
E aí, por isso que ele veio com isso de lifting sem cortes, porque quando ele aquece esse tecido, ele vai fazer aquela retração tecidual. Tem ponteiras, as macrofocadas, que tratam uma gordurinha localizada, então papadinha, quando começa a incomodar. Deve ser feito por um profissional qualificado. E por que eu estou falando isso? Não é, ai, faça só comigo. Não é por isso. É porque ele é muito potente. E aí surgiram até uns vídeos que viralizaram, né? Ultraformer envelhece. O Ultraformer tem que ser individualizado como tudo. Então, eu vou olhar para a Gia, o rosto dela precisa afinar um pouco mais, o meu rosto é muito fino. Eu não vou usar a mesma intensidade no meu rosto e no rosto dela. Quantidade de disparos, Mesmo que a reclamação seja a mesma. Porque estamos falando porque o de jeito dois... de tratar é diferente. Né? Você tem uma estrutura óssea importante, eu não tenho. Isso aqui está feito. Né? Meu osso bem... Então, assim... cada paciente, a gente vai usar uma intensidade, uma quantidade de disparos, qual ponteira eu vou utilizar mais, para justamente não causar um dano nesse tecido e derreter a gordura de um rosto que precisa dessa gordura para fazer sustentação, por exemplo, tá? Tá. Fenol MD. Já tô aqui, ó, doida para fazer. O fenol, ele é um procedimento muito antigo que voltou agora, porque agora as fórmulas são mais seguras, tá? O fenol, ele é o único peeling capaz de fazer retração tecidual. Então, a gente faz peelings, eu sou super fã de peeling, tem que fazer porque ele aumenta muito o turnover celular. Tem que sair o velho para entrar o novo. Às vezes o paciente paga caríssimo num creme e tem uma camada córnea super espessa, aquele creme nem penetra. Então, o peeling, ele... é maravilhoso, tá? Tem muito laser caríssimo que não entregam que um peeling bem feito entrega. E o fenol, hoje em dia, ele tem em diferentes concentrações e ele é um peeling capaz de fazer retração tecidual, estimular colágeno, neovascularização. Então, realmente, o que você vê esses antes e depois, né, é mágico mesmo. Maravilhoso. É maravilhoso. Um fenol médio profundo, que isso precisa de uma anestesia, ele consegue aí te deixar 10 anos para trás, sem sombra de dúvida. Oi? Vou lá ontem. Tem o processo... Oi? Vou lá ontem. Tem um processo de reparação, tá? De recuperação. Não é para todo mundo. Não é para todo tipo de paciente. Então, cabe ao médico também escolher qual é o perfil que ele vai fazer, porque tem paciente que, eu quero, maravilhoso, viu antes e depois ali. Só que entre o antes e depois existe um processo. Né? Eu acabei de fazer na minha mãe recentemente, acompanhei de perto, então, assim, fica com a máscara, é um processo, depois de uns 5, 6 dias, tem uma coceira que incomoda, essa pele nova saindo, o paciente tem que cuidar muito, ele fica com a pele vermelhinha por até 6 meses, esse eritema, então ele tem que entender. Acho que tudo tem que ser bem explicado. Sim. Né? No fenol que eu faço no meu consultório, eu vou escolher a concentração de cróton, que é o que vai aprofundar ou não esse peeling, e fazer para o meu paciente de acordo com a necessidade dele, e eu escolho o paciente também, porque eu acredito que não seja um procedimento para todo mundo. E tem, como qualquer procedimento, tem que tomar cuidado. O fenol, ele tem uma absorção sistêmica, mas as fórmulas são super seguras. Quando a gente vai para um fenol mais profundo, a gente faz em centro cirúrgico. Tá. Entendi. Bacana. A toxina botulínica, a gente já falou sobre isso, mas onde ela pode ser aplicada também, doutora? A gente usa muito toxina para hiperidrose, né? Então, aquele suor excessivo, que isso impacta muito, assim, vida de pessoas que em reunião, que não conseguem, vai cumprimentar ou tá suando, que incomoda com aquela pizza debaixo do braço no final do dia. E isso incomoda várias pessoas, tá? É verdade. Então, o Botox, ele pode ser usado para o bruxismo, para hiperidrose. Tem, hoje em dia, muitas mulheres que fazem Botox na região íntima, para também esse suor excessivo nessa região, que incomoda. E acredito maravilhoso. que no consultório, isso. Né? Maravilhoso. Agora, eu queria umas dicas. Por exemplo, Adoro. Eu só posso comprar um produto para usar na minha pele, no meu rosto. Protetor solar. É o melhor anti-aging.
A gente não se fala mais anti-aging, pro-aging. Pro-age. Que você vai usar é um bom filtro solar. Eu sugiro um filtro físico. Compre um bom filtro físico e use sempre no seu rosto. Se você pode comprar um produto, é esse. E falando de protetor, já aproveito, os fatores, a gente pode confiar? 50, mas o 60 protege mais que o 50. O 50 protege mais que o 30. Não. Tudo depende da quantidade. E ninguém aplica a quantidade correta. Né? Porque para você ter aquele fator de proteção 50, você precisa usar uma colher de chá. E ninguém coloca uma colher de chá. E aí, quanto mais caro pagou, menos coloca. Então, por isso que eu falo. Compre um protetor que você vai usar na quantidade adequada. Como ninguém usa a quantidade adequada, quanto maior o FPS... Porque você vai usar um 90, que você vai passar metade, ele vai cair para 50, 40. Entendeu? Uhum. Então, para ele ter aquele fator de proteção solar, você precisa usar a quantidade adequada. Eu sempre falo a regrinha dos 3 dedos. Passe 3 camadas assim, nos 3 dedos, né? Uma camada em cada dedo. Essa é a quantidade adequada para a face. Tá? Ótimo. Hidratante com ou sem cheiro? Hidratante corporal. Vou entrar num tema polêmico aí, que alguns... A gente adora polêmica. A fragrância... Eu adoro o cheiro. Adoro. Quem Tem não até de gosta, falar, né? Cheiro de rica, aqueles hidratantes maravilhosos. Eu amo, eu também tá? gosto. Mas acontece que a fragrância, ela, assim, para uma pele mais sensível, e ela também entra numa classe de xenoestrogênios, né? A fragrância, ela age como disruptor endócrino. Então, é uma química a mais. Que você vai decidir se vale a pena. Todo o seu creme, todos os dias você vai usar com uma fragrância ou num... Determinado momento. Eu amo usar perfume. Hoje em dia eu não passo direto na minha pele, eu passo na minha roupa, tá? E não uso creme, minha pele é super sensível, eu não uso nenhum com... Mas tem horas, é o que eu falo, depende. Mas se você puder escolher, pensando em diminuir carga tóxica, sem fragrância. Ok. Numa viagem, eu vou viajar para um lugar muito frio ou para um lugar de praia que tenha muito sol. O que é importante levar? Tanto no frio quanto no sol protetor. A gente acha que não queima, né? Quando a gente vai para o frio e queima muito. Essa luz assim também queima, né? Essas luzes de escritório. A luz visível. Os protetores hoje em dia, assim, não vai queimar, né? Tem alguns estudos tentando comprovar esse fotodano da luz visível. Mas um bom filtro com cor já tem essa proteção de luz visível. E muitas vezes em fórmula oral, a gente também usa alguns ativos que otimizam essa proteção da luz visível. Tá. Entendi. Ai, tá acabando. Pois é, foi tão bom o nosso papo, passou tão né? rápido, mas Passou a rápido. gente tem uma pergunta que a gente gosta de deixar para todos os nossos convidados. Conta pra gente como que é a sua relação com a sua imagem pessoal. Por muito tempo, a minha imagem ditava o meu estado, se eu estava feliz ou triste. Eu trabalhei muito isso, fiz muita terapia. A gravidez foi uma fase que impactou muito isso, que eu comecei a ver meu corpo mudar. Eu tive uma adolescência que eu fui muito gordinha. Uhum. Isso me incomodava muito na minha adolescência. Minha irmã é alta, magra, meu irmão alto, magro. Eu era a única baixinha em casa e ganhei muito peso nessa época. Então, eu sempre busquei um corpo magro e a minha autoestima estava relacionada à minha aparência, tá? O que não é legal também. E aí, a gestação foi uma época que me impactou muito, porque meu corpo começou a mudar. Aí você tem aquela fase da gestação que você não tá com aquela barriga de grávida, todo mundo olha, ai, tá grávida. Mas você já tá sentindo só inchada e suas roupas não entram. E ali eu comecei uma terapia mesmo comigo e ler e entender que a autoestima não tá relacionada a algumas condições, que eu não vou ter controle ao meu corpo. Mas a minha imagem, por exemplo, quando eu malho, quando eu gosto muito de ter rotina. Quando eu faço as minhas coisas no meu dia, assim, meu checklist, eu sou canceriana, mas devo ter virgem em algum lugar aí no meu mapa astral. Vai procurar, com certeza. E isso está muito relacionado a como eu me sinto. E eu acho que como a gente se sente
é a imagem que passa, né? Porque muitas vezes você pode estar arrumada, né? Mas assim, dúvida. se você não se sente bem, Só uma eu falo capa. que a nossa energia chega antes. É verdade. Então, a minha relação com eu me gosto muito mais hoje do que antes de ter filho. Olha que bacana. Me aceito muito mais, sou muito mais feliz. Tudo que eu faço, é óbvio que eu trabalho com imagem, eu adoro me sentir bonita, mas eu sou muito mais gentil quando eu olho para mim, sabe? Com a cicatriz da minha cesárea, você com as mesmo, mudanças né? comigo mesmo. E aí eu acho que tudo é um pilar, né? E a minha imagem está relacionada a esses 3 pilares, que eu sempre Sem falo, que é Deus na minha vida, né? É mente, corpo e espírito. Eu trabalho os 3 e aí vira o reflexo, que a imagem é só esse reflexo desses 3 pilares que sustentam a minha vida. Ai, Maravilhoso. perfeito. Ai, Muito obrigada, foi adorei. Obrigada a bom, você. Foi muito bom receber você aqui. prazer. Foi um prazer. Esse Obrigada. papo E olha, maravilhoso. vou lá para resolver aqui as minhas, Eu espero. essas minhas marquinhas. Por favor, Quando né? você- Eu me senti super segura agora para que fazer os bom. procedimentos. Que bom. Obrigada, Ju, mais uma Obrigada, vez. Foi muito bom ter meninas. você compartilhando Parabéns. todo esse Muito projeto. Obrigada pela Sucesso. confiança, É. né? De estar aqui Deus com a gente. abençoe Amém. o projeto de vocês. Amém. Amém. É muito Obrigada. bom ouvir profissionais que cuidam da autoimagem, do embelezamento, né? Do imagem é tudo, é isso. É isso que a gente quer, trazer profissionais que possam agregar valor ao nosso trabalho também e juntas seguirmos aí Com esse Contem carinho, mandando. com esse carinho, com essa preocupação, com essa responsabilidade, né? Que eu acho que responsabilidade é uma palavra importantíssima nesse sentido, né? Ter essa responsabilidade de saber realmente o que está fazendo, desse cuidado, né? Desse carinho. Foi muito bom. Foi Obrigada. muito bom. Obrigada. Bom, vamos encerrar, né, o nosso programa de hoje. Gostaria de agradecer a audiência e queria pedir para vocês seguirem, né, as nossas redes sociais, @Imagem é Tudo Consultoria e se inscrever nos nossos canais, Por favor. o YouTube e o Spotify. Beijo, gente. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Tchau. Tchau. Essa questão de congelamento, de preservação de fertilidade veio de poucos anos para cá. Mas há 10 anos, uma mulher que hoje tem 44, 45 anos, há 10 anos não se falava nisso em consulta. Verdade. Então, eu já recebi paciente também que falava, poxa, se talvez eu tivesse sido orientada há 10 anos, eu teria congelado meus óvulos. Ou não, ela também não sabe, mas a gente sempre pensa no e se.